Vamos falar do Flamengo porque faltam apenas 2 partidas antes do jogo contra o River Plate, Flamengo fazendo a sua estreia pela Libertadores. E na Taça Rio, no jogo contra o Madureira, o time deve fazer alguns testes, olha só. A contagem regressiva, 2 jogos, 2 momentos para acertar os detalhes na estreia da Libertadores. Fica um mistério para os 2 jogos, entrar com time misto, força máxima, poupar jogadores pensando no River Plate, qual seria a melhor solução para o técnico Paulo César Carpegiani? 1 semana e várias possibilidades. A tendência é que Paulo César Carpegiani escolha a equipe principal. Ele deixou no ar a possibilidade na entrevista coletiva após a conquista da Taça Guanabara. Acertar os detalhes do time principal e o posicionamento dos principais nomes do elenco. Quem deve entrar em campo nos 2 jogos são aqueles que precisam afiar a pontaria até a próxima semana. Olha, vamos ter um adversário muito copeiro, né? Um adversário difícil, mas com o que nós estamos buscando a chegar no nosso alto nível, né? Já na Libertadores, sabendo que é um jogo totalmente diferente do que é os jogos no Brasil, um jogo de muito contato, né? E nós vamos chegar para este jogo, sem dúvida nenhuma, com muito empenho, muita vontade para vencer e já iniciarmos bem a Libertadores. Contra o Fluminense já é outro momento. Há oportunidade para os jovens como Lincoln Vinícius Júnior, os meninos da base, que se destacaram na Taça Guanabara. Mesmo sendo um clássico, o treinador estuda a possibilidade de dar um descanso maior para os titulares, às vésperas da estreia da Libertadores. Evitar o risco de lesões e o desgaste da viagem até Cuiabá. É um curto tempo, mas nós temos que estar preparados para tudo que vai acontecer, né? Já que temos compromissos importantes. A Libertadores já está aí, dentro de 1 semana a gente tem um jogo importantíssimo, mas antes disso a gente tem o Madureira, temos o Fluminense, que nós temos que dar importância também, da mesma maneira contra a equipe do River, até porque nós temos objetivos de novamente vencer, primeiramente a Taça Rio e quem sabe o Campeonato Carioca. 2 jogos, 1 semana para observar o que falta nesse Flamengo. Um momento de concentração para caminhar no principal foco do ano. Principal foco do ano, que é a Libertadores. O Flamengo vai estrear no dia 28 contra o River Plate, isso todo mundo já sabe. E a gente vai falar muito também sobre a classificação do último integrante do grupo do Flamengo, Independente Santa Fé, que ontem passou por cima estão colocando como do grupo Santiago, da morte. o Anderson. E olha, não é só na Argentina, acho que no continente todo, né? É o grupo mais difícil. Flamengo, River Plate, Emelec e o Independente Santa Fé. Eu acompanhei o jogo ontem com o Vilani e com o Eugênio. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Vamos só falar dessa estreia na Taça Rio, lógico, que o Juliano Lima estava falando aí de testes, né? Ele não vai ter na Libertadores o Cuejá, está suspenso 2 jogos. Jonas é o escolhido ali para fazer a função. É o cara que chegou e o Carpegiani... É o cara, na sua opinião? Cadê o Rômulo, Paulo Lima? O Rômulo perdeu espaço. Agora, o Jonas, acho que para o Carpegiani, entrou e convenceu. Tanto que nos jogos em que tem a oportunidade de substituir o Cuejá, como foi recentemente, até na decisão da Taça, ele bota lá o Jonas para jogar. O torcedor do Flamengo pega no pé. Não gosto do futebol dele, mas eu acho que um cara que der sequência, ele tem uma capacidade de sair jogando tão boa ou até melhor do que o Cuejá. E tem uma força física que nesse momento é importante para o Flamengo. Eu acho que é uma boa alternativa. Detalhe importante, o Flamengo vai jogar contra o Madureira exatamente no Newton Santos. Por quê? Porque é lá no Newton Santos onde o Flamengo vai pegar o River de portões fechados. Já vai uma adaptação ao estádio, vai dar uma adaptação aos seus jogadores, ter a noção do campo, porque o Flamengo já não joga lá há um bom tempo. Graças a Deus, a boa relação entre Flamengo e Botafogo, as suas presidências deixaram isso aí num rumo bom, num trilho bom, o Flamengo vai poder jogar lá. O Flamengo não fará muitas experiências contra o Madureira, não, vai manter a base. Provavelmente o Rodinei assuma a posição do Pará, desculpa, e Diego Alves está voltando ao gol. Diego Alves será titular do Flamengo. Esse vai ser o nosso assunto, vamos falar Agora, disso. E depois o Flamengo vai para Cuiabá jogar contra o Fluminense. Numa das arenas dessas construídas para a Copa do Mundo, que passa por um completo abandono, e o Flamengo com isso evita levar seu time titular para Cuiabá, desgaste de viagem, jogará contra o Fluminense com um time razoavelmente misto, né? Misto, enfim, daquilo que o Flamengo pode ter no seu banco de reservas, mas que também não enfraqueça tanto o clube, para preservar os seus principais jogadores, Hever, Juan, essa turma que precisa de um pouco mais de cuidado, né? Para jogar na semana seguinte lá contra o River
no estádio Newton Santos do Botafogo. Estratégia perfeita do Carpegiani, campeão da Taça Guanabara, não muda o foco na Taça Rio, mas aí, como o Juliano falou e o Calheiros falou, né, o objetivo, o rumo é a Libertadores da América, fazer boa estreia em casa, né? A Libertadores, o Flamengo jogou bem ano passado, em só casa não que perdeu, em casa fez o dever na casa do adversário. No caso, ele não conseguiu pontuar mesmo jogando bem. Ficou de lição para esse ano. E a gente fica na guarda para essa estreia contra o River Plate. Agora, o Jonas tem sido opção para o técnico Carpegiani e pinta mais uma boa opção para o técnico Carpegiani. Isso porque depois de se recuperar de uma lesão na clavícula, o goleiro Diego Alves já pode voltar. Ele já foi relacionado para o jogo contra o Madureira, jogo desta quarta-feira, na estreia do Rubro Negro na Taça Rio. A tendência é que o goleiro entre em campo nos próximos jogos já, para adquirir um pouquinho mais do ritmo antes da estreia da Libertadores no dia 28, justamente contra o River Plate, como a gente havia ressaltado. Diego Alves se lesionou nesse duelo que a gente está acompanhando aí na tela, no jogo entre o Júnior Barranquilla, jogo que aconteceu válido pela semifinal da Copa Sul-Americana, isso no ano passado. Tá aí a imagem, aquela ele confusão, automaticamente César, sentiu. E aí foi quando detectaram que o problema estava muito mais grave, né, Paulo Ele passou, Lima? Sai inclusive, por cirurgia. sai Diego Alves, vem César e Muralha, quem é que assume? Eu diria até que não é uma tendência, é uma necessidade. Vai ter que botar o cara para jogar, não pode testar na estreia da Libertadores. A informação que vem da Gávea é que o Carpegiani vai colocar o Diego contra o Madureira hoje. Claro. Porque necessita do jogador que foi contratado para ser titular absoluto, para fazer força, para reforçar o Flamengo na competição mais importante, que é a Libertadores. Pergunta Paulo Lima e para o Calheiro. Esse vai para Cuiabá. Quanto esse deve ir para Cuiabá? Vai, Henrique Dourado vai para Cuiabá, precisa de ritmo de jogo, precisa jogar. Contra o Fluminense. Quantos jogos nós temos na Taça Rio? Na Taça Rio, começa agora, hoje. Quantos jogos a gente até a grande decisão? É um jogo a menos. Não, é um jogo a menos que a Guanabara. São porque 6 rodadas. Na primeira fase da Taça Rio agora são 5 rodadas. Porque eles jogam dentro do grupo. Porque eu pergunto, aquele goleiro que veio de fora, que fez história no Flamengo, Júlio César. O Júlio César, ele veio para jogar o Carioca. Mas o Diego Alves está voltando agora e precisa de ritmo justamente para, caso haja necessidade, o Carpegiani tem uma opção na Libertadores ao lado do César. Júlio César vai jogar, o Carioca vai estrear, porque a gente imagina que o Diego Alves vá para o confronto contra o Fluminense. Não, vai para o confronto contra o Fluminense. A não ser que haja alguma mudança de decisão. A informação que veio da Gávea ontem é de que o Carpegiani está decidido a colocá-lo no jogo, exatamente para não ter qualquer dúvida de andamento de sequência de jogos. Madureira, Fluminense e River, esse é o pensamento do Carpegiani. Ele quer o cara jogando no gol do time dele, é o titular absoluto, está recuperado, vai pro jogo. Vai ficar fazendo o quê? Vai ficar vendo pela televisão? Vai ficar acompanhando pelo Fox Sports? Não, vai pro jogo. A questão do Júlio César é o que a gente falou aqui, né? Eu acho que foi um processo legal de marketing do Flamengo, do próprio Júlio, né? De trazer, resgatar um pouquinho da história dele no Flamengo, mas o Carpegiani não conta com ele. O César é o titular absoluto e a sequência disso, do César saindo, entra o Diego. O Júlio vai jogar algum dia. Vamos esperar. Tem que jogar, porque o contrato vai acabar daqui a pouco. Pois é. E o detalhe, Paulo Lima, o detalhe é esse. Ontem, até para a gente confirmar a informação direitinho aqui, ontem, né, no final da tarde, Fluminense, Flamengo e Federação do Estado do Rio de Janeiro chegaram a acordo, bateram o martelo, Arena, Pantanal, Cuiabá vai ser o clássico Fla-Flu. Essa questão do goleiro ela é interessante, foi o grande problema do Flamengo na temporada passada. Lógico. O Rodrigo Caetano deu uma entrevista esse ano, e eu achei interessante a leitura dele, até para justificar a contratação do Júlio César, porque os reservas do Diego Alves, na ausência do Muralha nessa temporada, são 2 meninos. O César vai muito bem, mas é menino. Tá muito bem. O Rodrigo Caetano falou, olha, além dessa possibilidade de você ter um goleiro experiente no plantel, como é o Júlio César, é o legado de ensinar a esses moleques. Isso é importante. Isso é legal, ter referência dentro do próprio clube, né? Enfim, vamos ver agora, quando vai ter oportunidade, eu também não sei. Vai deixar para estrear onde? Também na não decisão, sei. Na semi? Vamos ver, de repente, se o Diego Alves pegar uma sequência e tiver, tá 100%, vai na Libertadores você. Eu vou com o Júlio César na Taça Rio, mas aí você tira o espaço do César. Pois é, tem que dar sequência para quem foi contratado para jogar, né? Mas essa é a curiosidade, contratado para jogar o Carioca e a Taça Rio, a gente estava de olho aqui na tabela, são 6 jogos.
Tem que dar ritmo pro se Diego for Alves final, e tem 7, que dar ritmo, né? Não é isso? se for final, 7. Isso, tem que dar ritmo porque pro já Diego está na Alves semifinal, né? Com a e manter conquista da o Taça César. Guanabara já é semifinalista. Não, mas só na Taça Rio. Só na Taça Rio. Esquece São as 6, finais. é. São 5 jogos na primeira fase, semifinal e final se avançar. Lógico. Então são 7 jogos no total, não é isso? Taça Rio são 6. 6 jogos. 6 rodadas. 6 rodadas? 6 rodadas. Contando a final? Começando agora com Madureira e chegando o último jogo do Flamengo contra a Portuguesa no dia 18 de março. São 6 jogos, aí depois vem a semi e depois vem a grande final do Campeonato Carioca. Ah, perfeito. Então tem um turno que foram só 5, né? Isso, aí eu não sei agora exatamente se é Guanabara ou Taça O Carioca a gente tá sempre mudando ano após ano, mas são 6 rodadas agora, Boa. até o último jogo, dia 18 de março. Bom, a gente volta, é isso mesmo, Calheiros da Guanabara, 5, Taça então na Rio, Guanabara jogaram 6, dentro do grupo. E aí semi e final. Bom, a gente volta a falar de Flamengo ainda hoje aqui na tela do Bom Dia Fox. Você segue tweetando pra gente. Tem muita gente respondendo.